está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 13 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, são 11h04. Marcela Bastos de férias, e nas férias da Marcela, a Vanese Rodrigues vai estar com a gente aqui no nosso estúdio da 93. Ela que faz um grande sucesso no país inteiro com o hit da Formiguinha. Como é que é a música aí? Canta um pedacinho pra gente aí. Olha aí. Olha aí, Reverendo Marcelo. Olha aí, Reverendo Marcelo. Vai, canta aí que eu quero ver. Repete aí. No mesmo tom, hein? O hit do desafinado. Não, Marcelo, não fala assim. Jota, mas eu acredito em você, queridão. Eu soube que você não tá muito atrás, não, Jota. Tô caminhando firme. Vem aí. Muito tempo as pessoas desmerecendo, entendeu? Vou falar nisso, Jota. Alguém me falou que viu a Marcela no aeroporto, indo pra Cancún. Cancún? Olha aí, olha, começamos aí a procura. Onde você viu Marcela? Então, Marcela já foi vista no aeroporto e pra Cancún. A pessoa que viu até que tava indo pra Cancún. Viu a passagem ali, só tirar foto, botar no é daquela câmera assim. Exatamente. Meu Deus do céu, tô impressionado. Vanese, e aí, Vanese, qual é a pesquisa 93 de hoje? Então, JR, hoje nós queremos saber o seguinte: você conhece algum filho tão apegado aos pais que acabou atrapalhando o próprio casamento? Que isso, minha gente? Quero ouvir sua opinião, sua participação aqui na nossa 93 FM sobre esse assunto, minha gente. Você participa comigo aqui também pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Você pode mandar um áudio com o seu testemunho, a importância, o impacto, a influência do Debate 93 na sua vida. Várias pessoas maravilhosas têm testemunhado para a glória de Deus. Então eu quero convidar você, se você tiver e quiser participar desse instante, é só mandar o seu áudio durante o Debate 93, 968038319, 968038319. Você manda o seu áudio com o testemunho do Debate 93 de hoje. E para mandar a sua opinião, aí sim você escreve, manda a sua opinião por escrito aqui. Eu quero ver a sua opinião no nosso Debate 93 de hoje. Olha, minha gente, ex-presidiário acusado de assassinato, ele deixa a prisão fruto de um habeas corpus e já consegue um emprego. Contada dessa forma, possivelmente a história não teria grande repercussão. Contudo, você sabe, estamos falando aqui de Bruno, goleiro profissional, contratado agora pelo Boa Esporte, um clube de Minas Gerais. A polêmica ganhou as redes e as ruas. Você concorda ou discorda dessa contratação? Qual a sua opinião sobre o tema? Do ponto de vista cristão, como devemos tratar esse assunto? Quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito importante você opinar, você tem ideia, pensar, né? Articular isso com base em alguma coisa. Nós estamos aqui buscando identificar, do ponto de vista cristão, como devemos tratar esse assunto. Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação no Debate 93 de hoje. Um texto de Carlos Alberto de Franco, ele é jornalista, ele é advogado e também exerce a função de jornalista como colunista do Estado de São Paulo. Vou sintetizar aqui, depois eu vou ler o texto dele inteiro. Ele traz uma abordagem apresentando o número de adolescentes grávidas no último ano, o ano de 2016. Adolescentes que deram à luz a 431 mil bebês, o equivalente a 21% dos nascimentos do ano no Brasil. Ó, escuta só, 21% dos nascimentos do ano no Brasil foram meninas, adolescentes que deram à luz. Isso tudo traz uma repercussão importante. Você tem que discutir esse assunto, afinal de contas, a gravidez na adolescência é uma questão grave. Como é que o governo entende isso?
O governo, desesperado com os dados, porque isso produz um certo número de investimento através do Sistema Único de Saúde, promove a distribuição gratuita e maciça de preservativos, né? Então eles distribuem preservativo, tem campanha na televisão, tem musiquinha, tem artista, tem cantor, tem ator, todo mundo aí distribuindo no carnaval, então é uma festa. Só que esses milhões investidos não estão dando resultado, tá óbvio que não estão dando resultado. E aí ele traz uma perspectiva, ele está dizendo o seguinte, olha, pregar a abstinência sexual de meninas de 10 a 14 anos não significa ser moralista ou careta, mas responsável. Não se trata de uma histeria conservadora, mas de bom senso. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. O que você pensa sobre esse tema, à luz da palavra de Deus, como tratar este assunto? A sua opinião pra gente é sempre muito importante, e sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Minha gente, não é brincadeira não, hein? Outro ouvinte dizendo aqui, ó, meu noivo é apegado demais, a mãe é capaz de largar tudo ao menor esforço dela. A mãe pede, o camarada larga tudo. Pesquisa 93 de hoje. Quando eu reclamo, ele acha ruim, ainda me chama de ciumenta. Você é uma ciumenta. Mamãe só quer a minha ajuda aqui. Mamãe só tá pedindo porque ela precisa. E você é uma ciumenta, insensível. Aí ela diz, será que devo me casar com um homem que não consegue deixar pai e mãe? Dizem que todo filho que trata bem a mãe será um bom marido. Mas e quando esse tratamento é exagerado, hein? A devoção de um filho por uma mãe pode se tornar causa de uma separação? Como perceber se de fato não tenho ciúme da relação do meu noivo com a minha sogra? E aí, minha gente, que pensa você, ouvinte? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Marcelo Gleiser, muito bom dia, seja bem-vindo, o senhor aqui ao nosso debate 93 de hoje. Como é que é a sua opinião sobre esse ponto aí que envolve esse apego, na opinião da ouvinte, excessivo do noivo? É noivo, hein, pastor? É noivo. Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, pra mim tem dois lados errados nessa história, o lado da mãe e o lado do noivo. A Bíblia, quando diz deixará o pai e a mãe, ela estava inserida num contexto onde, na verdade, quem deixava o pai e mãe era a mulher e vinha morar com o homem continuava na casa dos pais. Então, deixar pai e mãe significa um deixar emocional, um deixar de dependência emocional. E, pelo visto, isso não aconteceu nem da parte da mãe, nem da parte do noivo. O noivo tem que entender que, a partir do momento em que ele se compromete com uma outra mulher para ser sua esposa, sua primeira obrigação é para com essa mulher. Ele deve honrar e respeitar a sua mãe até o resto da sua vida, mas sua primeira obrigação é para com a sua esposa. E a mãe tem que entender que ela não cria o filho para ela cria o filho para o mundo. Ela cria o filho para que o filho viva a sua vida, crie a sua família e crie a sua história. Portanto, para mim, existem duas pessoas equivocadas nessa história. A mãe, que não entendeu que criou o filho para os outros, e o filho que não entendeu que a partir desse momento a sua primeira obrigação é para com a sua esposa, apesar dele honrar e de respeitar a sua mãe ao longo da vida, porque é o mandamento que tem promessa. Eveline Ventura é jornalista e escritora, olha aí, já fui no jornalista e escritura Ventura, poeta, que é uma... Querida Eveline, seja bem-vinda aqui ao nosso debate 93 de hoje, menina da mesa de hoje. Na sua perspectiva, essa é uma questão que complica ainda mais? Sim. Bom dia a todos que estão participando desse debate. JR, é um prazer estar aqui novamente. Eu acho que essa relação de nora e sogra, ela tem prejudicado muito os relacionamentos. E uma grande parte dessa dificuldade vem da posição, como o pastor citou aqui, desse noivo aí, né? Dessa falta de posicionamento. Quando o homem, ele não se posiciona deixando os limites, mãe, você vai até aqui, né? Daqui, a partir de agora, a história vai mudar. E dá muita abertura, dá muita liberdade, intromissão para essa mãe. Com certeza, essa noiva e futura esposa, ela se sente ali preterida, né? Se sente ali meio deixada de lado em segundo plano. E nenhuma mulher que se compromete com alguém, se envolve no relacionamento buscando casamento, quer ser deixada de lado. Então, é deixar bem claro esse papel, né? Olha, a mãe tem o seu lugar, vou honrá-la, mas o honrar não significa dar liberdade para se intrometer nesse relacionamento. O querido pastor Guilherme Costa, muito bom dia, seja bem-vindo. Aqui o ouvinte dizendo, eu acho que se os pais seguissem os ensinamentos bíblicos, se eles ensinassem o seu filho desde pequeno, no caminho que se deve andar, haveria menos
problemas nessa área também. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, querido JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado do Debate 93. Falar de relacionamento de sogra e nora, né, é uma relação muito tensa desde que o mundo é mundo, né? E isso por culpa mesmo dessa confusão que existe dos papéis dentro da família. Como o nosso ouvinte falou, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel dos filhos, do pai, da mãe, mas infelizmente algumas famílias têm dificuldade com essa questão. O pastor Marcelo enfatizou aqui que o deixar o pai e mãe é um deixar emocional, dessa dependência emocional. Na verdade, é se desprender um pouco mesmo e assumir as responsabilidades inerentes ao casamento, inerentes à vida 2. Ninguém está falando aqui para você deixar de visitar sua mãe, para você abandonar sua mãe, mas está dizendo para que o noivo assuma a devida responsabilidade. Aqui um ouvinte nosso, ela conta uma história que é impressionante. Ela diz: JR, a minha sogra mora em cima da minha casa e ela se mete na nossa vida o tempo inteiro. Aí ela disse: o pior que ela é evangélica e professora da escola bíblica. Tem mais aqui, mas o ouvinte, a igreja evangélica e a escola bíblica tem nada a ver com essa história. Né? Hashtag ela não nos representa, entendeu? Porque senão que aquele negócio, não é porque é professor da escola bíblica, ou seja, todo mundo da escola bíblica pensa como ela. Aí ela diz assim: eu tô me sentindo destruída, sabe? Aconteceu uma confusão, mal entendido, minha sogra me xingou, só não me chamou de santa. Aí complica, né? Ela disse que eu era pior do que uma cobra, que em geral é associado à sogra, né? Então isso, no caso dela, foi o contrário. Ela entrou no meu quarto, na minha privacidade, para me falar isso, enfim, isso abalou meu casamento e a minha fé. Conta a nosso ouvinte aqui. Eveline fez uma cara assim de fé. Foi isso? É verdade. Isso que eu entendi? O que abalou a fé? É isso? Eu não consigo entender a ligação, né? Quando a gente olha para o homem, todos nós somos falhos, independente da nossa crença, da nossa fé. Então, se eu vou estruturar a minha fé em Deus numa pessoa e porque ela me decepciona, a minha fé está abalada, então ela não está firmada numa sólida base, né? Então essa aí não é uma questão de abalar a fé, é questão de relacionamento. Magoa, né? Magoa, mas a fé em Deus não pode ser abalada por situações como essa. Algumas mães têm um instinto assim de proteção tão grande que parece que esquecem que o filho cresceu. Parece que esquece que o filho ele tem que assumir responsabilidades que não cabe a ela proteger a vida inteira. Né? Aquele instinto materno tem que ter limite também. Porque acaba interferindo, acaba se envolvendo, se metendo num relacionamento a dois e prejudica muitos casamentos. É verdade. Jota, eu tenho um exemplo vivo na minha vida. Eu moro embaixo da minha sogra e não há o menor problema com minha sogra. Não há a menor questão. Minha sogra, ela entende os limites e eu e a minha esposa, nós ressaltamos esses limites também. Então há um entendimento claro de que existem limites inultrapassáveis, tanto na minha vida lá em cima com eles, que é a minha sogra e meu sogro, e lá embaixo eu e minha esposa. Agora, deve ficar claro o seguinte: se o problema é a mãe do marido, quem tem que lidar com esse problema é o marido. Se o problema é mãe da esposa, quem tem que lidar com o problema é a esposa. Se o marido não está sabendo lidar com o problema, então o marido é igualmente culpado. Eu entendi que talvez essa moça estivesse falando da sua sogra, professora de escola dominical, esperando que talvez, por ela ter uma função na igreja, ela ser uma ensinadora, ela devesse dar um exemplo de sabedoria. E que não está dando. E aí compete ao marido resolver. Ela não pode botar e dizer: olha, é tudo culpa da sua mãe. A culpa também é desse homem que, desculpe a palavra agora, talvez esteja sendo um pouco banana de não querer resolver. Porque tem muito homem que não gosta de meter a mão em confusão. Tem muito homem que diz: olha, você resolve com minha mãe, quando o problema é dele resolver também tomar uma postura em relação à defesa da sua mulher, em relação à defesa da sua esposa. Com certeza. Ele não está sendo muito duro, não Marcelo? É isso mesmo? O pastor Marcelo falou muito bem. A posição do homem aí é fundamental. Me admira você ainda ficar surpreso. Eu tô aqui impressionado, entendeu? Você disse que o homem é um banana? É, porque ele não tem que se posicionar. É verdade. Quando o homem não assume o seu papel de forma firme, como cabeça ali do lar, ele dá margem para essa situação. Ele não tem que deixar a esposa dele se desgastar com sogra. Ele que tem que se envolver nessa história e chegar: mãe, você não pode invadir minha casa, vir aqui e agredir minha esposa. Que isso? Não, ele tem que
que se intervir nessa história, né? E colocar cada um no seu devido lugar. Ao longo dos anos, eu venho desenvolvendo uma técnica de leitura facial. E às vezes eu percebo quando o assunto tem, sabe, quando a pessoa fica assim, muito envolvida no tema. Olha, posicionamento. Fez aqui uma defesa com gestos, quem está vendo pela câmera está acompanhando. Mas é isso mesmo, tem que se expressar o posicionamento. Aqui um ouvinte dizendo: JR, eu vivo esse drama, pois meu esposo acha que tem uma dívida e precisa fazer o que a mãe dele quer. Então é o seguinte, é muito difícil de dizer ele aqui. A minha sogra fala que eu não sou sangue do meu esposo. Olha que o argumento, olha, ele não é sangue do seu sangue. Não, ela não é sangue do seu sangue. Eu sou. Entendeu? Você imagina que isso aí, tem mãe que sabe utilizar isso aí com uma forma. Né? O JR, fala até em espanhol. Esse conflito. Mirro. Sangre de mi sangre. Esse conflito que existe entre sogra e nora não era para existir. Porque são pessoas que têm o seu valor na vida do filho, na vida do homem, né? O amor que você tem pela sua mãe é diferente do amor que você tem pela sua esposa, pela sua mulher. A confusão muitas vezes é culpa do homem mesmo. Porque ele não coloca essa mulher na posição de honra que ela deve ter. Então, quando a mulher se sente preterida, ali, insegura, por parte desse marido que não diz, não, agora você é minha mulher, você é minha prioridade, né? Eu vou honrar minha mãe, mas você é minha família, você agora é, né? Eu deixei pai e mãe, me uni, me tornei junto com você uma só carne, como diz lá em Gênesis 2:24. Então, quando ele assume esse papel, a posição dessa mulher é mais segura, é mais estável, ela não vai ficar se sentindo ameaçada, porque ela sabe o marido que tem. Agora o ouvinte aqui dizendo, é um problema, é o seguinte, aqui em casa é o seguinte, eu tô grávida, ou seja, ela tá grávida, é um tempo de muito maior sensibilidade, inclusive, carência natural, né? E ela diz que o esposo dela vai para casa dos pais dele e nem liga para saber como ela está. Ela diz, olha, recentemente passei mal sozinho em casa enquanto ele estava com os pais dele. Quando ele vai para casa dos pais dele, ele nem vai à igreja. É um homem casado que quer continuar com a vida de solteiro. No bom sentido. Quer dizer, se é que tem bom, né? Quer dizer, tô falando aqui que o solteiro aí tem um significado, o camarada está solto no mundo. Sim, não é, no bom sentido. Tá solto na casa dos pais, mas também tá errado. Exatamente. Então, muito bem. Uma vez que ele casou, ele tem responsabilidade de casado e tem que honrar com isso. Olha, muita gente opinando sobre esse tema. Observe bem que o tema inicial aqui, o tema que está na nossa tela aqui, é exatamente o tema do noivado. Ele tá noivo. Então a nossa ouvinte tem uma impressão pelas palavras que foram aqui ditas que ela tem sinalizações suficientes para identificar que uma caminhada por essa via pode ser uma caminhada perigosa. Ou não? Jota, muitas vezes a gente tem problemas no casamento porque esses problemas não são resolvidos no noivado. Eu já cansei de vir em debates aqui onde as pessoas falavam de problemas do casamento que começaram no noivado e por quaisquer motivos que sejam, não foram consertados no noivado. Talvez medo de ficar sozinha, talvez medo da repercussão do término do noivado. Eu não sei. O que eu tenho para dizer para essa irmã é que no casamento a questão piora 1000 vezes mais, reverbera 1000 vezes mais. O que vale 1 no noivado, vale 1000 no casamento. Então resolva o quanto antes essa questão. E só para complementar, Jota, eu fiquei muito impressionado com essa história dessa mulher grávida, porque a Bíblia ela vai dizer lá em Efésios que a mulher deve ser submissa ao marido e algumas mulheres chiam com essa história. Como assim ser submissa? Só que o pior, abre aspas, mandamento não tá para a mulher, tá para o homem, porque diz que o homem deve dar a sua vida pela sua mulher. Não diz que a mulher deve morrer pelo homem, mas sim que o homem deve morrer pela mulher. Agora eu imagino o seguinte, um homem que é incapaz de defender a sua mulher da sua própria mãe, como é que esse homem vai morrer pela sua mulher? Não vai morrer pela sua mulher. Agora, para equilibrar, o homem tem que cooperar com seus pais, né? Não quer dizer abandonar. Vocês disseram isso inicialmente. Vocês disseram isso inicialmente. Só porque tem uma audiência chamada de rotativa do rádio, quer dizer, entra muita gente depois que a gente já está aqui. Vocês
pontuaram isso. Não é abandonar os pais. Não. Mas também não pode abandonar a esposa, ou o esposo, ou os filhos. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é vitalício. Para ter uma vida longa e próspera. Você tem que honrar. Você pode estar lá com 60, 70, 80 anos, seu pai e sua mãe estão vivos, você deve honrá-los. Bem. Agora, isso não significa você não cumprir as suas responsabilidades de marido, ou então você deixar os seus pais invadirem a privacidade do casal. E atrapalhar o relacionamento. Quando casa, o tipo de relacionamento modifica. Você continua honrando, só que você tem novas prioridades. Você tem que investir naquele relacionamento. E você não pode permitir que qualquer outra pessoa, independente seja pai ou mãe, atrapalhe nesse processo. Não, então você, como aquilo passa a ser prioridade, você tem um relacionamento, você continua honrando, amando, porém, dando limite, porque a sua prioridade Eveline, agora é essa esposa. Você disse anteriormente que é necessário que o marido, nesse caso o marido, ele se posicione. Ou seja, é ele que vai identificar isso, vai conversar com seus pais ou com a sua mãe, como é o caso aqui, dizer, mamãe, pera um minutinho, eu tenho que ter um tempo lá em casa, ainda que more perto ali, né, eu tenho que ter um tempo, tenho que cuidar da minha esposa, nós vamos ao cinema, passear, enfim, todas essas coisas, porque senão, cada vez que vai passear, entendeu? Há mais alguém. Não é isso? Então, assim, até para equilibrar passeio, viagens, o tempo a sós, o tempo de filme, de televisão, refeição. Mas é verdade também que de vez em quando as pessoas dizem assim, olha, vai ter almoço na casa da mamãe, vamos para lá? Vamos embora. E vai. Aí vai, almoçou um dia, almoçou outro dia, almoçou um outro dia, almoçou outro dia. Daqui a pouquinho tá tão lá que deu espaço para que existisse essa intervenção. É verdade. Às vezes quem deu mole no começo dessa história toda aí, mas é que todo mundo não. Mas se é necessário abrir o olho, também tem que olhar os dois lados. São 11h25 aqui na 93 FM, a gente. Tá com problema aí? Com calma, hein? Calma aí, gente, calma aí. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai. 11h25 aqui, minha gente. Essa é a 93 FM. JR, eu assisto todos os dias a 93. Essa rádio é muito importante para mim. Eu aprendo muita coisa com essa rádio. Eu sou evangélico e eu gosto muito dessa rádio. Todas as pessoas que trabalham aí, vocês são uma bênção na vida da gente. Obrigado. Eu sou de Nova Iguaçu. Ei, Nova Iguaçu, alô Baixada, Deus abençoe, um grande abraço a vocês aí, muito obrigado, meu querido, não deu nome aqui, mas você sabe, é você mesmo, muito obrigado pelo seu carinho, Deus te abençoe sempre. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha aí, minha gente, ex-presidiário acusado de assassinato deixa a prisão, fruto de um habeas corpus e já consegue um emprego. Olha aí, até aí, hein? Até aí, como diz o outro, morreu Neves. Aí o pessoal da família Neves disse, mas logo a nossa família. O que nós temos com isso? Contada dessa forma, possivelmente a história não teria grande repercussão. Contudo, você sabe que estão falando de Bruno, goleiro profissional, contratado pelo Boa Esporte, um clube mineiro. A polêmica ganhou as redes e as ruas. A pergunta é, você concorda ou discorda dessa contratação? Já se tem informações que os patrocinadores estão saindo, né? Deixando o clube, na cidade há uma repercussão grande, enfim, qual a sua opinião sobre o tema? Do ponto de vista cristão, como devemos tratar esse assunto? Eu começo ouvindo o pastor Samuel Soares, que já está aqui conosco. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Super Debate 93. Olha só, acerca desse assunto, do ponto de vista cristão, do ponto de vista da fé. Você que conhece um pouco da Bíblia, um pouco do Novo Testamento, um pouco acerca da vida de Jesus, você sabe que ele sempre falou muito acerca de você perdoar, de você caminhar a segunda milha, de você dar uma nova chance. E de fato, quando perguntado, ele chegou até a ser muito taxativo. Quantas vezes eu tenho que perdoar? A resposta foi um número perto do absurdo para um único dia, 70 vezes 7 ao dia.
praticamente perdoa logo todo mundo e amém. Mas a questão particularmente acerca desse rapaz, do goleiro Bruno, choca não só pela gravidade do crime que ele cometeu, mas a mim choca as declarações que ele deu ao longo do processo. Eu me recordo, e acho que eu nunca vou esquecer a cena de quando ele perguntado, ele disse na imprensa: olha, eu estou torcendo muito para que ela apareça logo e isso tudo se resolva, sabendo que ela já estava morta de uma maneira brutal. Então, a frieza com que ele, ao longo do processo, se dirigia é uma coisa que assusta, de fato assusta. E do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista do cristianismo, alguém que cometeu o que o ex-goleiro Bruno cometeu é digno de perdão? Existe em Deus perdão para alguém que fez alguma coisa tão grave? A pergunta é essa, do ponto de vista da fé. Deus é capaz de perdoar alguém que fez uma atrocidade? É. A resposta é essa. Deus é capaz de perdoar. Agora, normalmente, perdoa-se quem entende que errou e busca arrependimento. Isso aí eu já não posso responder se é o caso do Bruno ou não. Mas a nós, enquanto cidadãos, choca que ele tenha conseguido o habeas corpus e esteja tentando recomeçar a vida, embora o sistema prisional tem esse viés, né? Diz, a gente vai prender para que ele ali dentro refaça a sua vida, repense e quando saia preparado. Ele está preparado para seguir? Não sei. E aí, queridos companheiros, eu estava debatedores? falando agora com o pastor aqui ao meu lado, que se ele, ao invés de ter sido goleiro, saísse da prisão, ao invés de ter entrado logo como goleiro, fosse pedreiro, carpinteiro, mestre de obras, ninguém ia falar nada. Bruno conseguiu habeas corpus, está trabalhando como pedreiro. Deixa de trabalhar como pedreiro, deixa de trabalhar como carpinteiro, nada contra essas profissões. Mas porque voltou a ser goleiro e, de certa forma, volta a entrar na mídia, aí o pessoal cai em cima. E aqui não, nenhum juízo de certo e errado, de valor, assassinou, é assassino, nada disso. É simplesmente essa perseguição por ele ter voltado a ser goleiro. Se alguém falasse ele voltou a ser pedreiro, não tinham pego essa o pé repercussão dele. Teria menos repercussão, Muito possivelmente. menos, ou quase nenhuma. E, ainda vou além. Conhecendo o brasileiro do jeito que eu conheço, ele vai entrar no campo, todo mundo vai começar a gritar assassino, assassino, assassino. Vai ter um pênalti. Na hora que ele defendeu o primeiro pênalti, ele passa a ser Seleção, Bruno é seleção. Ele passa a ser herói do Já time. vai começar. Ele passa a ser herói Até do porque time. no tempo dele, e por acaso ele jogava no time que eu torço, ele indiscutivelmente ele estava entre grande os goleiro. três melhores do Brasil. Ele já ia ser. E só em relação à questão da prisão dele, do habeas corpus, juridicamente ele ficou até muito tempo na cadeia, porque ele foi representado por péssimos advogados, porque no caso dele, ele sendo réu primário, sem a evidência do assassinato, porque não tinha corpo, outras pessoas que tiveram o mesmo caso do que ele, nem na cadeia foram. Exemplo, o jornalista da Folha de São Paulo que matou a namorada a tiros, corpo estava lá, mas como ele era representado por ótimos advogados, nem para cadeia foi. Olha, JR, o que assusta muito e choca, na verdade, foi o habeas corpus que a Justiça concedeu. Agora, uma vez que a Justiça concedeu o habeas corpus, que a Justiça entende que ele pode estar solto, por que ele não pode trabalhar? Por que ele não pode ser contratado, né, na profissão que ele sempre desenvolveu, que ele é bom naquilo que ele faz? Então, eu acho que o que me choca mais foi a Justiça ter liberado ele. Mas uma vez que ele está livre, ele pode ser contratado. Não Até vejo porque problema nenhum não nisso. foi o time que foi responsável pela soltura dele. Exatamente. Foi a Justiça. Então, ele tem a oportunidade, já nos diz uma frase, né, tão conhecida, que o trabalho dignifica o homem. Sim. Então, deixa ele trabalhar. Igual o pastor citou, se fosse uma outra profissão que não tivesse tanta repercussão na mídia, as pessoas não estariam falando tanto. Mas como isso vai trazê-lo de volta à mídia, e daqui a pouco, né, vão até esquecer disso, vão começar a pedir ele na seleção, as pessoas já começaram a se manifestar. Os ouvintes aqui estão, alguns deles, na seguinte linha, de que ele não pagou a dívida dele ainda. Ou seja, existe uma dívida a ser paga, a Justiça traz essas possibilidades, ou seja, enquanto não tivesse sido definido o processo, ele não deveria ter saído, ou não poderia. Enfim, opinião dos ouvintes. E vocês que pensam? Qual a dívida a ser paga quando você tira a vida de uma outra pessoa? Essa é a grande pergunta. Alguns vão dizer, olha, a dívida é a pena de morte. Tira uma vida, dá uma vida. Paga com a vida. Prisão perpétua. Eu advogo isso e creio que essa, no meu modo de ver, isso é muito particular meu e não é assunto para debater, mas é uma questão minha particular. Eu acredito que esse seja o ponto de vista mais bíblico. Tirou uma vida, o que é justo? Retirar uma vida.
Então, a pergunta é: o que é justo nesse caso? Qual é a dívida a ser paga quando se tira a vida de uma outra pessoa? É 10 anos de cadeia? 15 anos de cadeia? Será que 15 anos de cadeia é o justo também? Para mim é o justo. Agora, a questão que os ouvintes estão enviando mensagem para cá é justamente com a decisão da justiça. O habeas corpus. Agora, uma vez que ele já está livre, por que não poder trabalhar? Isso aí, JR, até ampliando um pouco mais, as pessoas que saem da cadeia têm muita dificuldade de conseguir emprego. Por causa de um certo preconceito, né? Porque a própria sociedade tem uma rejeição a dar emprego para alguém que já esteve, né, preso, enfim. Mesmo isso a que gente já tenha pagado sua dívida. Essa a ideia, pelo menos a pena, né? Pagou a pena, no sentido seguinte, olha, já fiz, já cumpri, já fiz tudo que tinha que ser feito, que a justiça estabeleceu, está feito. Por exemplo, um ouvinte diz aqui, ó, eu achei um absurdo ele chegando ao Rio, as pessoas o receberam como se fosse uma celebridade. Sim. Ele disse, o povo esquece rápido, quer dizer, que tinha muita gente para tirar foto, para tirar selfie, não é isso? E isso, de certa forma, trouxe aqui para essa ouvinte e outros mais aqui, esse tipo de surpresa. Como é que as pessoas fazem isso? É uma celebridade? É assim que deve ser encarado esse assunto? Certamente que não. Certamente que não. Eu imagino, muito bem colocado aqui pelo pastor ao meu lado, que teoricamente em casos semelhantes seria necessário muito menos para sair. Mas do meu ponto de vista, ele não saiu antes porque naquele momento anterior existia um clamor popular. Sim. Não voltado para esse lado da celebridade, não, é justamente o contrário. Eu acho que ele não foi solto anteriormente por proteção à própria vida dele. Naquele começo do processo, assim que ele foi preso, existia um clamor popular muito grande acerca de que justiça fosse feita, tamanha a brutalidade com que aconteceu o crime. Mas passado esse tempo, e foi um tempo longo, de fato que outras coisas vão entrando na mente do cidadão, outras coisas boas, outras coisas piores, muito piores, e meio que é como se aquilo já tivesse ganhado o status de passado. Isso é uma notícia velha. Então, é assustador que ele chegue no aeroporto e seja tratado como celebridade, mas é compreensível. É compreensível porque esse tempo que passou faz com que essa primeira memória passe. Agora, não diminui de maneira alguma eu vou voltar à brutalidade com que aconteceu o crime. Eu acho que talvez diminuiria um pouco essa revolta que está nascendo no coração de quem ouve a notícia, se ele viesse a público e desse uma declaração com um outro tom, diferente do que ele deu em entrevistas no começo do processo, quando ele dizia, quero mais é que ela apareça, sabendo que ela havia sido brutalmente assassinada. Aqui o ouvinte dizendo, para mim, o problema não é ele voltar a ser goleiro, o pior é o tão pouco tempo dele ter ficado preso. Exatamente. O primo dele morrer no meio da investigação e a vida dele seguir em frente como se não tivesse assassinado alguém. Uma outra vida foi ceifada e agora ele vai seguir com a vida dele. Isso é justiça? O sentimento popular é esse, que ele não pagou a pena que deveria ser paga, não pagou o preço que deveria pagar, então esse é o sentimento. Mas será que se ele tivesse cumprido a pena toda, ainda não seria levantado esse questionamento? As pessoas sempre vão achar que nunca foi pago o suficiente. Eu imagino que seja adequado essa linha de pensamento. Olha, pela brutalidade que aconteceu. E a mãe da Elisa, como fica? Foi esquecida já, essa entendeu? Já foi esquecida. A mãe da vítima, a mãe, né? O filho, no caso. Em relação também, ao Bruno, imagina, o povo só quer aparecer na mídia. Bom, aí a gente tem um outro aspecto aqui, que é o clube. Não é isso? Porque segundo consta, né, a informação é que vários clubes estavam interessados. No meio do esporte, isso é comum. Empresários falam isso o tempo inteiro. Então, o interesse ali do time tal. O time tal nem sabe. Lembra aquele menino adolescente apaixonado por outra garota e diz, e aí? Tô namorando com ela. E alguém pergunta, ela já sabe? Não, eu vou informá-la daqui a 6 meses. Então, existe isso no meio do esporte. É chamada cavadinha, entendeu? Dá aquela cavadinha para ver se funciona e tal. Bom, o clube chama-se Boa Esporte, o nome original do clube é Boa Vontade. Esporte Clube, olha que coisa, que nome curioso. Boa Vontade Esporte Clube. O clube nasceu em Ituiutaba, era o primeiro nome, era exatamente Ituiutaba. E aí passou a ser aí essa migração também envolvendo a cidade Varginha, que se tornou conhecida nacionalmente por conta
do suposto aparecimento do ET. Exatamente. O episódio foi chamado de ET de Varginha, ok? Isso fez com que milhares de pessoas peregrinassem a Varginha na expectativa. Tem lugar lá, tem um lugar específico, foi aqui e tal. As pessoas vão lá, tá sentindo? Sentiu? Eu senti também, tá sentindo aí? Tem muita gente que faz isso em outros ambientes, mas lá especificamente foi feito isso, e isso é um marketing para a cidade extremamente grande. Aí vem esse episódio. Alguns da área de comunicação levantam essa lebre para dizer o seguinte: será que isso não tem uma grande pitada de marketing com o objetivo de tornar a cidade, trazer a cidade de volta para algum tipo de o que um político chamava de factoide, entendeu? Cria um episódio para as pessoas falarem a respeito disso. E o próprio clube também, né? Às vezes por exemplo, nunca tinha visto. Eu não conhecia esse clube. Não conhecia, não? Não conhecia. Agora vai ficar conhecido nacionalmente como clube que campeão. Ele ganhou a Taça Minas em 2007, 2012, Campeonato Mineiro do Interior, 2009, 2014. Campeonato Mineiro, módulo 2, 2004, 2011. Então. É Série C, entendeu? Tá disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu nunca vi passar nada na televisão sobre esse clube, nenhum gol. Mas eu tenho certeza absoluta. O clube existe. Eu tenho certeza que não existe. Não, eu tenho nós certeza descobrimos isso agora. Que em breve vai começar a aparecer nesses noticiários esportivos. Hoje foi o primeiro jogo do hoje foi a primeira defesa. Não, se for efetivada a contratação, naturalmente. Exato. Todos os grandes programas de futebol vão ter que falar dele, mesmo sendo um clube de Série C. Vai ser notícia em todos eles. Nós estamos aqui discutindo. TV fechada. E ainda vou além. Se ele for 80% do goleiro que ele era, em um ano ele já tá na Série A. Em um ano ele já tá na Série A. Certamente. Monstro. Torcedor, hein? Pois é. Quem é torcedor? Eu ouso dizer que nesse debate hoje há um oceano de flamenguistas. Olha, são 11 horas e 40 minutos, minha gente. Saiu do tema, 11h40. O texto é longo, mas eu chamo a sua atenção e peço a você, ouvinte, acompanhe. Vou ler tranquilamente. É importante que você entenda que a síntese desse texto, o texto de Carlos Alberto de Franco, advogado, colunista do Estadão, e que reflete um grave problema de nossos dias: gravidez na adolescência e erotização precoce. Então, parte do texto dele diz o seguinte: adolescentes deram à luz 431 mil bebês em 2016. O equivalente a 21% dos nascimentos no ano no Brasil. A gravidez precoce é hoje, no Brasil, a maior causa de evasão escolar entre garotas de 10 a 17 anos. Estudo do IPEA aponta que 76% das mães brasileiras de 10 a 17 anos não estudam e 58% não estudam nem trabalham. Outros estudos revelam que complicações decorrentes de gestação e do parto são a terceira causa de morte entre as adolescentes, atrás apenas de acidentes de trânsito e homicídios. A gravidez afeta até quem mal saiu da infância. Continua ele. Pregar a abstinência sexual de meninas de 10 a 14 anos não significa ser moralista ou careta, mas ser responsável. Não se trata de histeria conservadora, mas de bom senso. O governo, assustado com o crescimento da gravidez precoce e com o crescente descaso dos usuários da camisinha, investe pesadamente nas campanhas em defesa do preservativo. A estratégia não funciona e não funcionará. Afinal, milhões de reais já foram gastos num inglório combate aos efeitos. A raiz do problema, independentemente da irritação que eu possa despertar em certas falanges politicamente corretas, está na onda de baixaria e vulgaridade que tomou conta do ambiente nacional. Continua ele no seu texto. Diariamente na televisão, nos outdoors, nas mensagens publicitárias, o sexo é guindado à condição de produto de primeira necessidade.
Atualmente, graças ao impacto da TV e da internet, qualquer criança sabe mais sobre sexo, violência e aberrações do que os adultos de um passado não tão remoto. Perguntamos: o que você pensa sobre esse assunto? À luz da palavra de Deus, como tratar este tema? Eu pergunto a você, ouvinte amado, que está acompanhando a gente, que conhece casos assim, na sua família, na vizinhança, na igreja, aí no seu bairro, na sua rua, na sua escola, que de alguma forma você para imaginar o seguinte: os dados são incríveis. 21% dos nascimentos em 2016 foram a partir de meninas adolescentes. Ó, JR, eu destaquei aqui, até sublinhei uma parte do artigo, que ele diz assim, ó: diariamente na televisão, nos outdoors, nas mensagens publicitárias, o sexo é guindado à condição de produto de primeira necessidade. Para mim, aqui está o X da questão. Esta pregação que a sociedade faz, né, essa banalização da sexualidade humana, essa banalização do sexo, a erotização precoce das crianças. Nós temos visto até materiais didáticos que estão chegando nas escolas para crianças de 6, 7, 8 anos, já, né, ensinando ali uma iniciação, uma erotização precoce. Então, o grave problema é que nós estamos numa sociedade que é sexo o tempo todo, né? É numa banca de jornal, é uma foto sensual, é numa televisão, numa propaganda de cerveja tem, né, uma mulher sensual, tudo, a sensualidade é muito aflorada, e eu acho que esse exagero e essa banalização é o X da questão. Jota, minha prima, ela foi enfermeira-chefe do Hospital Maternidade da Praça 15 durante muitos anos, até acabar o Hospital Maternidade da Praça 15 devido às obras. E há cerca de 10 anos atrás, eu me lembro disso claramente, cerca de 10 anos atrás, eu perguntei para ela sobre a questão das grávidas, tinha muita grávida lá, e ela falou que a maioria das grávidas do Hospital Maternidade, era um hospital público, eram de adolescentes e pré-adolescentes. Eu falei, como assim? Adolescentes e pré-adolescentes de favelas e comunidades. Por quê? Porque nos bailes funks, a cada final de semana, havia uma gestação incrível de bebês nos bailes funks, devido àquela... Não tem como exemplificar aqui no rádio, mas havia uma espécie, desculpa o termo, uma espécie de orgia coletiva nos bailes funks com adolescentes. E a maioria das grávidas do Hospital Maternidade eram de pré-adolescentes e adolescentes, de 14, 15, 13 anos, 12 anos. Só que naquele tempo, isso era um problema exclusivo de comunidades e favelas. Não havia se divulgado ainda, não havia essa questão de atingir a classe média, então ninguém se importava. Mas esse problema já era um problema recorrente há muito tempo em comunidades e favelas, de adolescentes e pré-adolescentes grávidos. Agora está atingindo a classe média alta, e está esse burburinho. Mas esse burburinho já existia antes. O grande problema, ao meu ver, Jota, começa em primeiro lugar no lar. Pais e mães que não dão a mínima, não ligam a mínima para a educação dos seus filhos e que largam seus filhos de qualquer jeito. Outro dia eu estava parado num determinado lugar e tinham 3 menininhas na faixa de 15 anos conversando alto, e eu captei o que elas estavam falando. E, Jota, era conversa de menina de 25, 30 anos, só podia ser, porque eram conversas absolutamente sexualizadas para a idade delas. Portanto, para mim, ao meu ver, já é um problema extremamente antigo, mas ninguém tomava providência porque era um problema de comunidades, e de favelas, e de baile funk. E agora que está atingindo a classe média, para mim é um problema de pai e mãe, em primeiro lugar, na sua casa, no seu lar, que não educam seus filhos. É óbvio que a cultura faz parte disso, a cultura faz parte disso. Tem como combater essa cultura? Muito dificilmente. A questão e a cura começa dentro de casa e nas igrejas. Não é à toa que eu creio que cada vez mais a igreja, Jesus, é a solução do mundo. Eu acho que você pode olhar para essa questão e pensar em quatro fontes de uma possível solução. Você pode pensar na família, você pode pensar na fé, no caso na igreja, numa comunidade religiosa, você pode pensar no Estado e você pode pensar na mídia. Se a gente pega desses quatro só tem um interessado em resolver, que é a igreja, que é a fé. A família, como o pastor bem colocou, boa parte delas faz pouco caso, ou porque a própria família não é estruturada, ou porque a família não tem, aspas, tempo
para se dedicar numa questão que parece pouco importante. Você tem a mídia, que a mídia tem um interesse, a mídia tem interesse de faturar. Então, se eu sei que para vender um produto, para vender uma cerveja, eu tenho mais Ibope, eu tenho mais possíveis clientes com uma mulher seminua, eu contrato 2. Eu não vou pensar na questão da pré-adolescente, da adolescente. Isso é um problema, sei lá de quem. Eu sou o fabricante, eu quero que venda. E você tem a questão do governo. O próprio governo que estimula essa, aspas, proteção dando preservativo, é o próprio governo que autoriza que em toda a sua rede pública de ensino sejam ensinados em crianças, para crianças, a questão do sexo. E tem um aspecto aí que é financeiro, que é importante. Existe um grupo de pessoas que trabalha no ambiente governamental, são os lobistas. Boa. E essa turma do lobby das empresas de preservativo deve ter um lobby, rapaz. Esse pessoal deve ser muito forte, porque o governo compra, adquire milhões e milhões. Boa lembrança. Isso financeiramente é uma... a lista do Janoven já saiu, pastor Guilherme? A lista ainda não. Tá por aí. Ou seja, o que nós sabemos que existe de propina no Brasil hoje, nós não sabíamos há 2 anos. Nós imaginávamos. Claro que tem, mas eu não sabia como é que é. Não nesse volume, grandeza, né? Não é isso? Hoje você já sabe que uma empreiteira tem, ou tinha, ou teve um departamento de propina. Então você ficou, peraí, uma área que você trabalha com o quê? Não, trabalho com isso, trabalho com você, propina. Não, interessante é o nome, Departamento de Operações Estruturadas. Estruturadas. É o departamento da propina. É, para desestruturar a sociedade como um todo. Então esse grupo tá aí. E eles atingem as pessoas em todos os níveis. E tem coisas que vão lá para... Valeria até a pena uma pesquisa, se fosse possível identificar no Ministério da Saúde, se a gente tivesse acesso, o quanto é investido em preservativos. Que isso aí daria um número, assim, bastante real desse tipo de envolvimento. Os ouvintes estão participando, um ouvinte dizendo, eu conheço aqui uma mãe, ela tinha uma filha de 13 anos, ela criou uma situação na casa dela a deixar a menina com o rapaz para a menina perder a virgindade. Com 13 anos de idade. Então, isso o ouvinte está contando que conhece um caso. Você imagina quantos outros casos existem? É verdade. E eu viajo pelo Brasil ministrando para as meninas, né, por conta dos livros que eu tenho para esse público, e a gente se depara com situações muito tristes. Foi citado aqui o papel da igreja, né? Eu queria ir por esse viés da instrução, né? Por muito tempo a igreja ficou meio omissa nisso, em falar. Hoje eu sou convidada muito para falar sobre moda para as meninas na igreja, sobre vestuário, sobre como se vestir de forma decente, porque isso passa também pelo visual, né? O salmista vai dizer lá no Salmo 101:13 que não porei coisa má diante dos meus olhos. E às vezes o pecado entra pelo que é visto. Muitas dessas meninas têm sido estimuladas pela mídia, bombardeadas com essa vulgaridade no vestir, essa sensualidade. E isso a gente tem visto entrar na igreja, infelizmente. Então a gente precisa, né, trabalhar isso, né? O apóstolo Paulo vai dizer, né, transformar a mente, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, ensinando, dizendo, olha, o mundo fala isso, minha filha. E outra coisa, às vezes os pais vêm reclamar comigo, mas essa menina só quer usar essas roupas assim, né? Que senta e não cobre nada. Eu falo, mas quem comprou? Mas quem comprou? Não foi você que comprou? Então, assim, falta também uma postura mais assim firme dos pais em casa, para depois não chorar pelo leite derramado. Aqui um ouvinte dizendo, JR, você tem como aí mandar esse texto aí que você está lendo aí, porque eu vou entregar um trabalho na quinta-feira, ô ouvinte. Ué? Ouvinte. Facilita a minha vida? Estado de São Paulo, procura lá, procura no site aí que você vai encontrar aí do advogado Carlos Alberto de Franco. Ele traz aqui um aspecto também sobre a evasão escolar. O que isso produz no futuro, né? Então ele tá dizendo aqui que pelos dados que ele tem, 76% das mães brasileiras de 10 a 17 anos não estudam. E 58% não estudam e nem trabalham, ou seja, ela engravida e não vai mais à escola. Aí os mais antigos, da época assim do pastor Guilherme, dizem assim que cabeça vazia, o que mesmo? Oficina do diabo. Isso, mente pastor vazia, Guilherme. Mente. Me desculpa, que eu não lembro. Eu já esqueci. Eu tô mais antigo, eu já esqueci. Então, esse tipo de vida, que a pessoa não tem uma atividade escolar. É verdade. Não trabalha. Entendeu? Teoricamente está cuidando dos filhos, mas existem dados, não estão aqui,
que mostram que a segunda gravidez na adolescência é uma constante, porque a pessoa acha que é o seguinte, um raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu não sei se raio cai, mas outras coisas podem acontecer. Verdade, a ociosidade é muito perigosa, né? Em qualquer área da vida. A pessoa ociosa, a falta de perspectiva, a falta de ter o que fazer, pode realmente fazer esse ditado acontecer, né? Mente vazia, oficina do diabo. Porque a pessoa tá com muito tempo e aí acaba pensando no que não deve, né? E realmente esse problema da evasão escolar vai trazer consequências no futuro desta mulher, né? Que não estuda, não trabalha e lá no futuro vai sentir a falta que o estudo fez. Aí a solução para ela é arrumar mais filho para ter o direito à Bolsa Família e aí continuar sem estudar, sem trabalhar. Que ferida que você tocou. Cava mais, o problema vai sendo mais grave, quer dizer, é grave mesmo, as coisas estão acontecendo, o ouvinte aqui dizendo, já está a maior campanha de proteção, é o incentivo da não prática do sexo antes do casamento, ao invés de distribuir preservativos, investir em campanha de preservação da virgindade, tanto das meninas quanto dos meninos, essa é a melhor forma de não engravidar. Diz aqui um dos nossos ouvintes, tá na mesma linha, entendeu? Tá falando a mesma coisa aqui, porque a palavra dele, desse articulista aqui, ele traz uma perspectiva que é exatamente nessa onda. Que se fosse qualquer um dos queridos 4 ilustres companheiros aqui à mesa a escrever, as pessoas dizem, mas tá dizendo que você é crente. Fundamentalista religioso. Religioso, fundamentalista, conservador. Ele até faz aqui uma defesa prévia, ele diz, olha, não significa ser moralista ou careta, mas responsável. Não se trata de histeria conservadora, mas de bom senso. Ora, o Ministério da Saúde distribuiu 77 milhões de preservativos no mês de fevereiro. Carnaval. No período pré-carnaval, 77 milhões de preservativos. Ou seja, quanto foi adquirido, quanto que custou isso aí e o que poderia ser feito. E sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Estou dizendo isso aqui o seguinte, que os números revelam que não funciona. Sim. Não é uma questão de conservadorismo, é a questão seguinte, os números comprovam que não funciona. JR, porque se funcionasse, pastor, 21% dos nascimentos não seriam de meninas adolescentes. Não é uma questão sequer de opinião. Não é uma questão sequer. Os números já disseram. Não nem eu acho, eu penso, eu discordo. Não é discordar. Os números já provaram. Esse modo de enxergar o problema não é o caminho para chegar numa solução possível. Impressiona isso, né, O Ministério da Saúde justifica a distribuição dessas milhões de camisinhas, alegando que é um problema de saúde pública. Então vamos colocar a camisinha na mão de todo mundo para evitar. Mas não está funcionando. Talvez a solução seria essa, pregar a abstinência sexual. Né, pregar a abstinência sexual na adolescência, à luz da palavra de Deus, o que nós cremos, mas aí é uma questão de fé, é que o sexo ele é bênção para o casamento dentro do relacionamento conjugal. Só que a gente prega isso, é careta, é caretice, é crente, é fé, mas na verdade eu acho que a sociedade tinha que entrar nessa onda de pregar a abstinência sexual, de incentivar os nossos adolescentes e pré-adolescentes à abstinência sexual para combater esse problema de saúde pública. São 11h56, minha gente. Este tema tá aí na nossa pauta, tá no nosso dia a dia. Você conhece alguém, conhece como é que isso funciona e é necessário, fundamental que você pais, converse com seus filhos e vocês não estarão nem atualizados, já estarão atrasados. A matéria traz aqui uma repercussão muito interessante. Você achava que a informação vinha da televisão, não vem. A informação vem dos pares, dos colegas e a informação vem da internet. E o que se vê hoje na internet é um mundo sem limites quando o assunto é pornografia. Cada vez mais cedo. Ouvintes estão falando, as músicas cada vez mais cedo. Esses temas estão sendo abordados e pensados e é sempre bom ter uma reflexão clara e lúcida sobre esses temas. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. 11h57. Vanese, vamos ao resultado da nossa pesquisa 93 de hoje. A pergunta, qual foi mesmo? A pergunta foi, você conhece algum filho tão apegado aos pais que acabou atrapalhando o próprio casamento? E a pesquisa trouxe-nos a seguinte resposta. 79% dos nossos ouvintes dizem que conhecem. Conhece-se, deve ser a mesma família. Devem conhecer a mesma família. É todo mundo da vizinhança. Muito obrigado
obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Marcelo Gleza, da Igreja Viva em Pendotiba, Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje, jornalista e escritora, pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias, vai orar conosco hoje, e o pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Aos queridos, muito obrigado, registrando com alegria e gratidão a Deus o aniversariante do último sábado, o nosso querido irmão Harold de Oliveira, completou mais um ano de vida. Para a alegria de todos nós, rogamos sempre as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida dele. Deus tem dado a ele saúde e força para enfrentar as dificuldades, as batalhas da vida. Que Deus renove sobre ele saúde, sabedoria e unção, em nome de Jesus. Vamos orar pelos temas que nós apresentamos hoje no programa. Vamos orar também especialmente pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome nesta manhã pela rica oportunidade de estarmos aqui no Debate 93, falando, Senhor, para milhões de vidas através do rádio. Eu quero nesta hora pedir a Tua bênção sobre as famílias, sobre os casamentos, ó Pai, que têm sofrido, ó Pai, muita dificuldade, Senhor, por conta da interferência dos pais. Que o Senhor dê sabedoria aos maridos, às esposas, às mães, aos pais, para cada um cumprir o seu papel dentro da família. Pedimos a Tua bênção também, Senhor, sobre as nossas adolescentes deste país que sofrem, ó Pai, com a gravidez precoce. Que o Senhor venha abençoar a nossa nação, dando sabedoria aos nossos governantes, ó Deus. E nesta hora queremos apresentar a Ti também os nossos ouvintes que estão enfermos. Cremos que Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara as enfermidades. Pedimos que o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, venha consolar aqueles que estão enlutados. Te agradecemos também pelo aniversário do nosso irmão Harold de Oliveira. Pedimos que o Senhor continue dando ao Teu servo saúde, paz, alegria, sabedoria, orientação dos altos céus. Derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua graça neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.